que se diz, em relação à arquitetura de software em 1989. Né? Até então não se falava em arquitetura de software. Se falava em quê? Se falava em algoritmos e estruturas de dados, né? Algoritmos e estruturas de dados e os recursos das linguagens de programação que nós tínhamos naquela época. Então, assim, naquele momento da história, as limitações de recursos de memória e processador e armazenamento também eram muito grandes. Então, você precisava usar de estratégias muito habilidosas, né, em termos de desenvolvimento, para você conseguir desenvolver um software, né? As linguagens, elas eram quase que totalmente monolíticas por concepção. Os bancos de dados, muitos deles surgiram nessa época, muitos deles não tinham integridade relacional, então você precisava fazer integridade relacional, né, entre tabelas no braço, que a gente diz, né? Você tinha que programar via algoritmos a integridade relacional de tabelas. E como o banco de dados ainda era um produto pouco disponível, a gente utilizava muito quando se desenvolvia, por exemplo, em Pascal ou em C, se desenvolvia muito armazenamento em arquivos binários, né? Criando estruturas que a gente chamava de records, né? Ou structs lá no C, e aí o Java, que é um like C, herdou isso, criando structs na memória e populando os dados nessas structs e armazenando em disco, armazenando e recuperando. Então, toda a estratégia de armazenamento, né, de como gravar esse dado em disco, que se dizia na época, e recuperar esse dado do disco, era feito via algoritmos. Não tinha o suporte de banco de dados, né? E o software em si, ele era um bloco único. Então, uma das coisas que se sofria muito na época eram as tais das variáveis globais, né? Que uma variável global maltratada dentro de um módulo ou outro, né? O dado estava desatualizado entre um módulo e outro, causava problemas sérios de funcionamento. Isso sem falar na questão do acoplamento, né? Porque era um bloco único. Então, se alguma parte do software deixava de funcionar, praticamente todo o software crashava, que a gente diz, né? Ele dava crash e parava de funcionar. Então, esse tipo de situação, né, que eu digo, a questão do forte acoplamento, é que foi, através dos anos, trazendo para o que a gente tem hoje como a arquitetura de microserviços, que a gente passou por um momento aí das arquiteturas de multicamada, que ainda existe, né, a client-server. Você tem lá uma camada client e uma camada server, depois as multicamadas, que é camada de apresentação, camada de negócios e camada de armazenamento de dados, que muitas vezes também a gente acabou utilizando, né, falando aí de uma perspectiva de ter acompanhado esse momento da história, ter vivido esse momento da história dentro do software house, a gente acabou utilizando muitas vezes de maneira cega, né? E aí que eu vejo a importância desse nosso evento aqui, para a gente falar por que se utilizou a arquitetura de multicamadas, né? Ah, foi para dividir um pouco as responsabilidades. Ok, mas será que a gente tinha realmente consciência de todas as responsabilidades que deveriam ser divididas, né? Será que a gente, antes de projetar, a gente parou para pensar nos princípios e nos fundamentos para a gente, de fato, criar uma arquitetura de multicamada que traga os resultados, né? E aí eu trago aqui um exemplo que eu usei muito, por muito tempo, em relação a uma época que se teve um apelo ali no início dos anos 2000, em relação ao Java, né? Isso principalmente aqui no Brasil. Se falava muito, Java é a solução para todos os nossos problemas, porque Java traz escalabilidade, o Java permite escalabilidade.
Você está no mudo. Você está no mudo, Edilson. Uma provocação, já volto a ti novamente, que é quais eram as principais preocupações que tínhamos, ou que vocês tinham nos anos 90, para nós conseguirmos ter uma aplicação fácil de manutenção, né, com poucos recursos que nós tínhamos naquela altura, a nível de frameworks, a nível de bibliotecas que nós temos hoje. Como é que vocês garantiam desempenho? Como é que vocês garantiam segurança, né? Já que nós trabalhávamos muito na memória, perfeito, muito à base de structs e não só. Como é que nós garantíamos desempenho nessa altura, né? Desempenho, confiabilidade nessa altura. Como é que vocês faziam, né? A nível de várias leis, das leis que vocês definiam, quais foram as principais linguagens que naquela altura, né, vocês usavam e que preocupações tinham a nível da memória, declaração de variáveis, que hoje não nos preocupamos. Hoje nenhum programador preocupa-se com isso. Exato. Em relação à questão principalmente manutenibilidade, né, que eu acho que é um ponto forte aí da nossa questão arquitetural, né? Como que a gente garantia, né? Muito importante a tua pergunta. Não existiam frameworks, né? Não existiam bibliotecas, nem free e, eventualmente, uma ou outra paga, né? Nas principais linguagens que nós utilizávamos na época era COBOL, né? Que aí o COBOL já vinha com seus, né? O seu ISAN, né? Indexed Sequential Access Mode, né? O próprio nome do formato de armazenamento já diz, né? Um formato de armazenamento sequencial indexado. E quando se utilizava, por exemplo, C e Pascal, que eram os outros principais concorrentes naquele momento da história, tinha que se criar as suas próprias bibliotecas, né? Eu venho de uma época que a gente não ia no mercado, entre aspas, né, ou na internet, ou em algum lugar, e buscava o melhor framework, ou adquiria um framework, ou decidia utilizar um ou outro framework. A gente precisava construir as próprias ferramentas, do zero, né? E eu fiz isso por mais de uma vez, da transição entre o Pascal e Delphi, e do C, né, C modo caractere, para o C++, que daí já era no modo gráfico. Então, nós precisávamos realmente construir as próprias bibliotecas, né, para poder ter reutilização, né, bibliotecas de funções, que a gente chamava, de procedimentos, utilizando muito forte a questão de estruturas de dados mesmo, né, porque quando você tinha a necessidade de gerar um relatório que ele tinha um determinado volume, você não podia trazer todos esses dados do relatório para a memória para você classificar. Então, você precisava fazer uso de artifícios como usar o armazenamento em disco para fazer a classificação em disco, para daí poder emitir o relatório a partir do disco, porque a capacidade de memória era muito limitada. Então, é um outro universo de realidade, né? E a questão da qualidade, né? Ela estava muito relacionada à qualidade do processo de desenvolvimento, né? E à capacidade das pessoas, dos desenvolvedores. Então, você tinha que criar uma aplicação e cada bloco de aplicação que você criava, ele tinha que ser muito bem desenvolvido, muito bem depurado, muito bem analisado, porque ele não podia dar problema, né? Não se tinha margem para erro, para vou atualizar agora aqui através de um CI ou um CD, né, que a gente tem hoje, vou fazer uma atualização aqui, em poucos instantes eu tenho uma nova versão no ar, em cloud, e ninguém muitas vezes vai sofrer o impacto, né? Na época, lá nos anos 90, a gente desenvolvia software numa software house e distribuía através de disquete pelo correio. Então, levava semanas, às vezes, para chegar no cliente uma atualização, né? Então, não tinha muita margem para erro, não se podia errar. E aí, quando se lida com sistemas da área contábil, financeira e fiscal,
menos ainda, porque existem obrigações de calendário que precisam ser cumpridas, e o software não pode ter falha. Johnny, só uma questão, já passo agora a palavra ao Gildardo, só quero complementar aqui algo, e falou muito bem, né, das várias preocupações que tinham, estamos a falar de eras, são eras diferentes, né, e nós somos de uma era completamente diferente, são as várias transições. O que eu queria questionar aqui ao Johnny era, ou seja, naquela altura nós tínhamos um forte acoplamento de facto, né? Existia assim um forte acoplamento. Como é que vocês resolviam os problemas quando se eventualmente, ou seja, à medida que o negócio vai crescendo, a aplicação torna-se, ou seja, muito mais complexa, né? Ou seja, as alterações são diárias, são contínuas, né? O cliente não sabe o que é, nunca está satisfeito, são contínuas. Nós estamos num loop de gestão da mudança, né, do próprio software. Como é que vocês garantiam, não muito a questão da manutenção, não, mas a nível de transições de tecnologia, né? Que hoje fica muito mais fácil eu trabalhar com agnóstico, né? Ou seja, eu consigo distribuir responsabilidades, né? Eu distribuo a minha responsabilidade e essa distribuição pode ser feita com uma outra tecnologia, né? Como é que vocês, nessa altura, resolviam essa problemática? Imagina, eu tenho várias camadas, né? E uma das camadas, imagina, o projeto foi feito em COBOL, conforme disse bem, mas eu quero alterar uma das camadas para uma outra tecnologia. Como é que vocês sofriam nessa altura? Hoje está muito mais fácil. Como é que garantiam essa agnóstica? Não tinha como fazer essa modificação, porque era muito monolítico e muito dependente da tecnologia. Para você fazer ideia, quando a gente trata de armazenamento de dados, por exemplo, naquele momento da história, a gente utilizava um byte, né, 8 bits, onde cada um dos 8 bits a gente utilizava para um tipo de flag. Isso hoje é inconcebível, ninguém está preocupado com o espaço de armazenamento para um flag, né? Então, assim, se naquele momento eu tinha que pensar que dentro de um byte eu podia ter 8 diferentes flags, né? Poderia trabalhar 8 diferentes flags. Hoje ninguém está preocupado se eu tenho 8 flags para fazer no meu sistema, se eu vou usar 8 bytes para isso. Ninguém está preocupado com isso, né? É até ridículo falar, talvez tenha gente que diga assim, meu, byte, né? O que é isso? Porque só se fala em mega, giga, tera e assim por diante, né? Então, é um outro universo, né? E é um outro momento de preocupação, mas a gente não pode esquecer esse momento. Claro, não vamos voltar lá naquele instante, porque eram limitações tecnológicas muito diferentes das atuais. Agora, a questão da possibilidade de eu mudar uma das camadas, não havia, né? Essa questão da linguagem de programação, até recentemente, né, ou do ambiente, ou do framework, sei lá, era uma preocupação muito grande, porque quando você decidia, né, por uma determinada linguagem de programação, aquilo era mais que um casamento, era para a vida toda. Não tinha como você mudar aquele produto para uma outra tecnologia. Era muito difícil, né? A gente conseguiu fazer algumas coisas numa mudança aí, né, que tem um marco temporal aí em 95, em que a Microsoft lançou então o Windows 95 e descontinuou o DOS, que a gente conseguiu aproveitar a parte do código que era em C para C++ e o código em Pascal para Delphi, mas fora isso, não existia como. O acoplamento realmente era muito forte, Edilson. Perfeito. Johnny, já agora passo aqui a palavra aqui ao Gildardo, né? Gildardo, com base na explanação do Johnny, estamos a recuar o tempo, recuamos o tempo, né? Agora vamos voltar para o nosso tempo, né? Para as tendências, o atual, né? Nada é uma de rosa, né? A tal chamada bola de prata, né? Que naquela altura, quando nós tínhamos o monolítico, eu não conseguia ter essa flexibilidade que eu tenho hoje, né? Que eu tenho um banco,
né? E facilmente eu consigo distribuir responsabilidade. Ok, já estamos a caminhar para a nova era. Estou a distribuir, eu tenho um microservice que me trata resolve um problema, o outro que me resolve o problema. Só que temos uma problemática que as pessoas às vezes esquecem. Eu tenho um único banco que é compartilhado. Acaba por ser monolítico, não é orientado a serviço. Isso é uma grande discussão, né? Porque acontece? Um dos serviços pode diminuir a eficiência do outro serviço, os tais impactos. Se eu tiver uma query que me leva muito tempo de processamento, né, oriunda do serviço A, ele pode impactar o serviço B. Logo, eu não tenho separação, eu não estou a distribuir a responsabilidade, né? Acabamos por sofrer os dois, né? E já falamos sobre isso, quais são os cuidados, né? Ou seja, quais as melhores abordagens, né? Hoje fala-se muito da persistência poliglota, né? Recomenda-se que se separa de facto o próprio banco em si, né? Eles têm que ser mais independentes possíveis, mais autônomos possíveis, né? Para facilitar mesmo o tal agnóstico que falamos daquela era, né? De mudar isto para Python, também mudar isso para Ruby, né? Em função do problema. Ajudar-te, se calhar, passar aqui a tua experiência dessa transição. Sei que também começaste no monolítico, mas nós acabamos por estar mais focados na orientação ao serviço, né? Que falar um pouco da tua experiência na orientação ao serviço, quais são os cuidados, vantagens, ganhos, quando usar. Quando nós temos vários microservices, o que fazer, muita gente se esquece. Eu tenho vários microserviços, claro, então aumentar o número de endpoints, endereços, perfeito. Então aumentar a complexidade. Será que eu vou expor todas essas URLs no cliente, no front-end? Ou vou ter algum balanceador, ou vou ter algum proxy? Ou seja, são aqui questões que devem ser levantadas e podemos abordar aqui, Gilberto. Edilson, obrigado. Já agora, né? Aqui pelo convite, muito obrigado. Temos aqui 38 anos de experiência a falar por si só, e esse enquadramento histórico que o Jonas acabou de fazer aqui é perfeito. Traz-me aqui também um pouco de rescaldo para falar um pouco daquilo que é. Não existe hoje um consenso a nível de indústria e academia no termo que se chama de arquitetura de software. É hoje um tema que todos os dias sofre alteração, que não existe uma definição clara, mas que nós por si só conseguimos dar conta do que é que o assunto acaba por explorar, né? Que é a interação entre determinados componentes de software que acabam por envolver e criar relação, e dessa relação eles têm um ambiente em comum que, claro, depois tem a questão do design e a própria evolução dos sistemas, né, a nível de software. Pronto, Jorge também tocou num assunto muito importante, né? Eu gostaria também de falar um bocado antes de entrar naquilo que é microserviços, que é a questão da estrutura de dados, né, que sofreu alteração ao longo dos tempos. Citou aí um componente importante que nos nossos tempos da universidade, logo no início a programar, nós tínhamos o cuidado das variáveis globais, e depois tivemos que ir para temas relacionados a polimorfismo e herança, que acabaram nos dando, né, hoje o que nós temos em nível de transição e de tecnológica, e está a permitir, né, com que hoje isso seja algo esquecido para as novas gerações, assim, para falar diretamente de programação, porque existem hoje frameworks que acabam por criar condições para não ter que voltar nesse tipo de assuntos, mas que é importante abordar, e eu fico muito feliz por João ter trago aqui para nosso webinar esse conceito. Pronto, andando um bocado, vamos aqui olhar para a questão dos distribuídos, né? Que acaba por nos trazer aqui para a questão dos microserviços. Sem que houvesse a possibilidade de ter a arquitetura de distribuídos, não seria possível ter essa evolução também para a camada de microserviços que hoje se fala, e que é hoje um grande handicap para as empresas, primeiro, né, para as grandes instituições que querem hoje desfazer um bocado da questão de estar acoplado a uma única base de dados, estar acoplado a uma única camada, que é o que o monolítico nos oferece. E temos aqui a questão do termo em inglês loosely coupled,
a questão de desacoplar os sistemas em pequenos blocos, e esses pequenos blocos terem a sua autonomia, né, para poder, de forma clara, de resolver uma determinada função do negócio, que é basicamente o que os microserviços fazem hoje, né? São blocos autónomos que acabam por ser orientados a funções de negócio, né? Diretamente desenhados para o efeito, e que, claro, também nos trazem aqui uma outra robustez a nível daquilo que é as características, né, para a escalabilidade, para a própria interoperabilidade dos sistemas, porque era inconcebível, como o Jorge disse há um tempo atrás, nós temos dois sistemas, um totalmente desenvolvido em Java e outro desenvolvido, vamos dizer, numa outra linguagem de programação, conseguirem ter a flexibilidade de ter a transição e a comunicação entre os dois de forma simples, né, que hoje nós conseguimos fazê-lo, outrora era inconcebível, não era possível, e graças também a outro conceito histórico, que é a questão de Moore's Law, né, ou seja, a quantidade de semicondutores que outrora era a base, né, que nós hoje somos os circuitos integrados e acabam também por permitir ter esta abordagem que temos hoje em falar de arquitetura de software, porque senão também era impensável em falar se não houvesse o desenvolvimento dos nossos circuitos integrados, né, que hoje temos máquinas como supercomputadores que acabam nos dando esta parte da arquitetura, né, do ferro, e permite-nos também pensar e sonhar mais no lado do software. Pronto, essa era um pouco aqui a abordagem em forma de resumo também daquilo que, né, que o João nos trouxe aqui à mesa, e o Dilson está aqui também a ajudar-nos a elucidar. Pronto, falando um bocado mais orientado a microserviços, né? A questão dos microserviços hoje é uma grande tendência, e muitas das empresas hoje estão a olhar para a questão, né, de estar orientada a microserviços, mas há aqui alguns pontos assentes que também acabam por ser, eu chamo o deal break da questão dos microserviços. Um deles, claramente, nenhuma empresa hoje entra para uma tecnologia sem verificar quais são os ganhos, os retornos de investimento feitos a nível dela. E os microserviços hoje, por si só, têm um grande benefício, mas também são caros. A sua conceptualização, a sua implementação também são caros. E outra questão é olhar também mesmo para o nível de skill set que existe hoje no mercado. Também é muito mais exigente a nível de skill set dos nossos desenvolvedores, né, e pessoal para manter a arquitetura de microserviços com relação àquilo que é o monolítico, né, e que já é conhecido hoje no mercado. E também olhar para questões relacionadas. Desculpa, acho. Podes continuar, tranquilo. Obrigado. Também olhar para questões relacionadas ao próprio ciclo de vida de software, né? O clássico, o System Development Lifecycle, que olha para questões de análise até a manutenção dos sistemas. Também há aqui pontos em que há necessidade de ter aqui algum cuidado quando falamos de microserviços, porque a questão da manutenção, apesar de ser mais simples por estar distribuído em blocos, exige também um grau de complexidade que traz, como a Dilson disse bem, esse grau de complexidade que traz aos nossos sistemas, a necessidade de ter pessoas capacitadas para poder mantê-los. Pronto, também gostava de tocar aqui num tema muito pertinente, que é a questão da própria robustez dos microserviços, e que acaba depois por olhar para pontos como características bases, né, para irmos para a arquitetura de microserviços, como a escalabilidade, né, que é um deles, né? Os sistemas de microserviços são facilmente escaláveis. Se olhamos para uma perspectiva horizontal, né, em que se houver necessidade de acrescentar mais servidores por causa de um determinado, né, uma necessidade de ter o reforço computacional,
Então, fica muito mais fácil quando estamos orientados a microserviços. E pronto, e a questão até também de olharmos para o lado vertical da escalabilidade também ainda é muito mais simples em microserviços do que na nossa base monolítica, em que o gerenciamento das memórias, dos discos e estas features, assim que nós podemos dizer, a nível de ferro, de infraestrutura, são muito mais difíceis de manter. Mas tem outro ponto, né, que eu vou voltar para o início, que é a questão do investimento feito a curto prazo. Né? A curto prazo, quando digo a curto prazo, porquê? Porque gastas muito mais investindo em tecnologia orientada a microserviços, ou arquitetura de microserviços, nos primeiros, logo à cabeça, assim podemos dizer, como investimento inicial. Mas, ao longo do ciclo de vida da arquitetura de microserviços, os ganhos são maiores. Também essa questão de desacoplar a camada de integração de software ou os próprios serviços, traz aqui também um ponto que é importante frisar, que é na manutenção desses sistemas, a maior envolvência, ou seja, o pessoal é totalmente treinado que é para trabalhar para tecnologias, como eu já disse. É difícil termos profissionais a olharem de uma forma global e ter conhecimento de um todo o universo de um determinado software. E esta vantagem que o serviço nos traz é cada área específica de negócio, claro, com os seus desenvolvedores podem apenas ter o conhecimento específico de determinado módulo ou função do negócio. Olhando para empresas que têm contabilidade, recursos humanos, que têm N funções de negócio, então nós temos uma equipa de developers completamente dedicado a cada um dos blocos de negócio. Pronto, isso também ajuda na questão da manutenção e ao longo do tempo, conforme eu acabei de frisar, isto acaba por ficar-nos mais barato do que temos uma arquitetura monolítica, que há a necessidade de olhar para uma multitude de coisas, todas elas acopladas, e que também exige um determinado esforço das equipas de desenvolvimento. Adeus. Bom, Gilberto, obrigado só aqui para complementar também o que o Gilberto falou, né? Ou seja, o microservices é bom, né? Vem resolver várias problemáticas, sim, mas devemos sim ter vários cuidados, né? E aqui é importante também nós dizemos, né, em que cenários usar, né? Isso é fundamental, né? E tentar elucidar aqui as empresas, né, que isso é um trade-off, né? Porque vamos imaginar, eu tenho uma organização, contrato 2 desenvolvedores muito bons, dominam a arquitetura orientada a serviço, mas está a faltar uma senioridade à volta deles, né? Que é normal eles partirem logo para microservice. Mas se olharmos para a dimensão da empresa e se olharmos para a logística em si da instituição a nível de recursos humanos, temos que analisar. Será que vamos partir para o monolítico, né? E trazendo aqui um pouquinho das estratégias arquiteturais, se calhar um monolítico resolve, usando se calhar um DDD, uma arquitetura DDD que vai nos permitir também e vai facilitar a questão da manutenção e um pouco de escala, né? E vai nos permitir esse desacoplamento também, pode-se caminhar para aí e não evoluir para uma arquitetura orientada a microserviços que vai exigir bastante a nível de recursos, né? Ou seja, máquinas que eu quero escalar, vou precisar de mais instâncias para poder escalar, né? A nível de volume de dados, a nível de um volume de dados em simultâneo, né? Porque eu quero escalar, né? Eu quero que a minha aplicação funcione independentemente do número de usuários. É a questão de infraestrutura, que vai exigir mais infraestrutura. Será que essa empresa tem infraestrutura necessária para acompanhar o crescimento e esse forte desacoplamento da aplicação, né? Acaba por ser um trade-off, né? Acaba por ser um trade-off
nem tudo é um mar de rosa, nem uma bala de prata, temos que ter aqui um pouco de cuidados, mas uma coisa é certa, a partir do momento que eu comecei a conhecer várias linguagens, várias tecnologias, eu me libertei. O que é eu me libertar? Comecei a aumentar as minhas possibilidades na resolução de problemas. E já trago isso aqui a debate, está aí o Johnny, está aí o Gildar, tem uma provocação, que é quando usar determinadas tecnologias. Isso é perfeito. Temos que trazer isso aqui. Isso é uma grande discussão que pode nos levar dias, né? Ou seja, existem tecnologias que resolvem melhor determinados problemas, né? Por quê? Porque existem tecnologias que têm alguns componentes nativos que resolvem melhor. Ou seja, eu até posso resolver tudo com Java, mas será que Java é bom para determinados problemas? Vou dar um exemplo, claro, aqui prático. O Go é bom para a concorrência, porque ele já traz a concorrência nativa. Quando nós queremos trabalhar com paralelismo, o Go é bom para isso. Se calhar se tivermos um cenário de concorrência, de paralelismo, talvez se calhar adotar o Go para aquele pedaço, para aquele componente. Ou seja, é uma questão de escolha em função do problema. Isso também é fundamental. Ou seja, empresas grandes que de facto fazem um grande investimento, né, é importante que as áreas de desenvolvimento tenham um agnóstico de tecnologia, né? Ou seja, é importante ter esse agnóstico de vários conhecimentos a nível de Java e outras tecnologias para elas adotarem no seu stack em função da situação, em função do problema. Onde é que eu quero chegar? Eu posso até resolver com Java, mas pode ser, pode me levar a um problema maior a posterior, porque ele não é nativo para resolver aquele problema, mas ele funciona. Será que a médio e longo prazo vai atender com essa eficiência, com essa rapidez? À medida que vamos ter crescimento, o volume de dados, mais usuários, alterações de negócio, ou seja, é um trade-off, né? É bom que as áreas de desenvolvimento conheçam, né, várias tecnologias e que tenham à volta um CTO, um arquiteto, né? Porque essa visão da arquitetura é fundamental para entregar software de qualidade, né? Porque uma coisa é quem desenvolve entrega software, mas existe uma diferença entre entregar software e entregar um software de qualidade. E já volta aqui uma preocupação interessante, vou passar aqui a bola ao Johnny, que é as grandes preocupações que hoje nós temos que ter na arquitetura de software. Nós estamos a falar de um processo de padrões, né, de design, um processo de design, né, que temos que ter vários cuidados. Perceba aí, como é que eu vou garantir a questão da complexidade? Enfim, o negócio vai mudando a cada dia, já passa. Como é que eu vou garantir escalabilidade? Como é que eu vou garantir interoperabilidade? Como é que eu vou garantir segurança? Como é que eu vou garantir manutenção? A própria documentação em si, que nós nos esquecemos da documentação, que é fundamental, porque se entramos por DevOps, estamos a falar da empatia. O Johnny hoje está de férias, o Johnny hoje sai da empresa, quem vai manter aquele produto? A questão da testabilidade, que é fundamental. Ou seja, eu para entregar um software de qualidade tenho que incorporar o teste. Hoje nós evoluímos, saímos de um teste muito funcional e caminhamos para um teste automatizado. Porque, humanamente falando, ninguém vai conseguir fazer um teste end-to-end de uma solução. A solução vai ganhando robustez. O que o usuário testa é aquele pedaço que alterou. Mas antes de ir para a produção, preciso fazer um teste automatizado que vai me garantir qualidade do software. Quando for para o ar, eu sei que todos os fluxos do sistema estão a funcionar. Então, passo aqui a bola ao Johnny, né? Para dar aqui uma nota, uma pincelada, uma perspectiva sobre esses grandes desafios. Já estava agoniado aqui para poder falar, Edilson, porque eu acho que a gente sempre tem que perguntar o porquê, né? Enquanto você falava ali, pô, chegamos na arquitetura de microserviços e as linguagens, etc. e tal, nós temos que perguntar por quê, né? E aí a pergunta do porquê em relação à sua fala ali é assim, por que usar microserviços, né? Por quê? Essa é a pergunta fundamental. A resposta dessa pergunta é o que vai guiar a nossa forma de trabalhar.
E a resposta é simples, né? A questão, por que a gente partiu de um bloco monolítico e hoje a gente dividiu em vários serviços? Por causa de dois conceitos fundamentais da arquitetura de software, que é o acoplamento e coesão, E ou coisa. coesão e acoplamento, né? Coesão é o quê? Eu vou construir um microserviço, eu tenho que atentar para o conceito de coesão. Eu não vou construir um microserviço sem pensar em coesão. Vou construir um microserviço para resolver determinada coisa, né, determinado assunto de negócio, e eu vou incorporar nesse microserviço uma série de outras soluções que não são daquele negócio, né? Então, esse microserviço não vai ser coeso. Eu tenho que construir microserviços que sejam coesos, que eles resolvam um problema de negócio de forma completa, né? Então, ali eu tenho uma coesão. E o acoplamento é justamente do monolítico para você ter, né? O monolítico seria o extremo disso, e o microserviço seria o outro extremo, eu ter o máximo esse bloco de solução, ele desacoplado do resto, ele resolve aquele seu problema de negócio, né, de forma independente através das suas interfaces. Então, eu tenho, né, num mundo ideal, no estado da arte, que a gente diz em arquitetura de software, a gente teria um microserviço altamente coeso, ele resolve todo o seu ciclo de problemas de negócios e ele é baixamente acoplado, ou seja, ele não tem um acoplamento com outros módulos, ele simplesmente tem interoperabilidade, ele se comunica com os outros módulos. Enfim, eu acho que essa questão aqui, Edilson, eu queria só reforçar ela um pouco, porque realmente essa é a essência do negócio, né? Se alguém que está nos assistindo hoje sair daqui e estudar sobre acoplamento e coesão, né? Ele já vai ter um ganho enorme no seu dia a dia, porque ele vai, na próxima vez que ele for desenvolver ou projetar um microserviço, ele vai pensar, esse meu microserviço, ele é coeso? Né? Eu estou colocando aqui funcionalidades que não fazem parte da responsabilidade dele? Não. Ah, então ele é coeso. Ele é acoplado? Não, ele está desacoplado. Ele resolve o seu problema e não depende ou não cria uma grande dependência de outros microserviços. Então, só isso já é um ganho enorme, né? Mas eu vou voltar na questão fundamental que você falou ali, eu só queria reforçar esse ponto que eu acho muito importante. A questão do arquiteto de software, né? O porquê, qual é o nível de conhecimento e de mentalidade que precisa ter o arquiteto de software? Ele precisa, primeiramente, como o Edilson falou, conhecer muito do domínio onde o sistema vai ser utilizado, né? Não é tecnologia pela tecnologia, é um outro erro que nós cometemos, né? Eu tenho uma carreira que vem lá de programador, de arquiteto, né, gerente de desenvolvimento, muito fortemente relacionada à tecnologia, e muitas vezes a gente tem muito dessa questão emocional em relação ao Java, ou em relação ao Python, ou em relação à linguagem, ou ambiente, ou framework que a gente utiliza. Claro, a gente adota um framework e uma linguagem porque a gente tomou uma decisão pelo uso dela por alguns critérios, ou porque a gente tem facilidade de lidar com ela, né? Ou porque a gente gosta do conjunto de ferramentas que ela oferece e assim por diante. Porém, o arquiteto de software ele tem que ter uma visão um pouco mais sistêmica, um pouco mais global. Então, ele precisa entender do domínio da aplicação, e isso foge da tecnologia, né? Como o Edilson falou, eu tenho as questões de qualidade, né? Olha só, o que é uma arquitetura de qualidade? São vários critérios, né? Não é só a questão da escalabilidade. Tem a escalabilidade também, que é uma preocupação muito grande, mas tem um termo, por exemplo, confiabilidade, né? O que é confiabilidade? O software ele realiza as funções esperadas pelos usuários, né? Afinal de contas, eu estou construindo software para quê? Para alguém utilizar em função de atender uma necessidade de negócio, em função de alguém poder facilitar o seu dia a dia, né?
não só para si, mas para prestar serviço para alguém. Então, preciso me preocupar com confiabilidade. Outra questão do arquiteto de software, né? Que o Edilson falou muito bem. Quais são as tecnologias que estão disponíveis nesse momento da história para resolver as situações do domínio em que o sistema será utilizado, né? E, obviamente, o terceiro, que daí seria uma tríade aí, né, de preocupações do arquiteto de software, quais são os processos de desenvolvimento que vão ser adotados para a gente conseguir colocar essa tecnologia, a melhor tecnologia, no domínio de negócio que o software vai atender, né? Ele precisa estar em nuvem ou não, ele precisa ser escalável ou não, né? Ele vai ser uma solução isolada? Muitas vezes pode ser uma solução isolada, né? Voltando lá um pouquinho no passado, né, a questão da interoperabilidade que o Edilson comentou. No passado, a gente tinha um sistema financeiro, por exemplo, que não conversava com o sistema de contabilidade, ou com o sistema de estoque, ou com o sistema de faturamento. Os sistemas não se conversavam, eles eram um bloco único, isolado. Como que a gente fazia para se comunicar com outros módulos, né? Na maioria dos casos, era através de exportação de informações para o formato texto e importação no outro produto. Então, a interoperabilidade, né, parece beirar o ridículo hoje, a gente falando, né, da maneira que os nossos produtos são interoperáveis, de você ter que exportar num formato texto rígido para que o outro, né, num formato que o outro entenda, possa importar e ter aquela informação. Então, muito uso de tecnologia de processamento batch, né? Pouca coisa online, real time. Então, só para a gente voltar lá para aquela questão do ambiente, né, Edilson? Outro ponto importante, né, que além da confiabilidade, a manutenibilidade, né, a capacidade ou a facilidade que eu tenho de manter o software. E aí é um tema que o próprio nome já é um palavrão, né? É um nome estranho, né? Manutenibilidade. Mas a gente vê esse fantasma ele se apresentando, né, muitas vezes nos sistemas quando o usuário diz assim: ah, o pessoal lá de desenvolvimento corrigiu uma falha aqui no módulo e agora estragou outros módulos. Agora outros módulos não estão funcionando. O que é isso? É o fantasma do acoplamento, né? Fazendo com que algo que foi consertado num lado gerasse um efeito colateral em outro. Por quê? Porque existe uma dependência nesse outro lado daquilo que foi alterado no outro. Então, não existe ali, para aquele time de desenvolvimento, muitas vezes, uma visão clara de que outros módulos dependem daquela função, que é uma função hard-coded, muito fechada, né, que não tem uma interface de comunicação externa muito bem definida e que gera efeitos colaterais. Outra questão que a gente fala pouco, né, no momento atual, reusabilidade, né? Se fala bastante em frameworks e tal, mas para quê, né? Para a gente ter reusabilidade. Então, se eu pensar em blocos de software, né, ou em componentes de software, artefatos que sejam muito, como é que se diz, coesos, eu vou ter uma forte capacidade de reusabilidade. Outra questão que talvez não fique claro, porque a gente já parte da premissa de que é um requisito, né? Disponibilidade. Se o software precisa ter disponibilidade 24/7, ele tem que ter uma alta confiabilidade, ele tem que ter, né, uma robustez para que ele não falhe no momento específico, né? E aí eu vou citar um exemplo que às vezes a gente vive, né? Você esqueceu de pagar um boleto que vence naquele dia e já fechou o horário bancário. O que que você faz? Você vai ou no aplicativo no celular ou você vai no web banking para fazer o pagamento. E o web banking falha naquele momento.
não está disponível, né? Nós temos um banco aqui no Brasil que ele gosta de tirar o sistema do ar por alguns tempos, às vezes, para manutenção, não sei por quê, né? E é bem, muitas vezes, aquele momento que você precisa pagar aquele boleto para não ter juro, multa, etc., né? Não ter um dispêndio financeiro maior e o sistema está fora do ar, né? Claro, o sistema vai voltar daqui a meia hora, uma hora ele vai estar no ar, mas isso gera um desconforto muito grande em quem está utilizando, né? Outras questões aqui, só para a gente não ser muito exaustivo, né, Edilson, na questão da qualidade, né? Integridade, né? É nós termos a garantia de que o dado não vai ser corrompido, aquele dado que a gente imputou no sistema, né? O desempenho também é um requisito. A gente fala muito, né, em escalabilidade e tal, desempenho, tempo de resposta para o usuário. E a questão de segurança que não pode ficar de fora, né? Mas aqui, só para terminar aqui a minha fala dessa pequena sessão aí, tentando responder todas as tuas perguntas, né, nessa fala, a questão da decisão por uma arquitetura de software, né? No que eu tenho que estar baseado? Já falei que o arquiteto tem que ter essa tríade ali de preocupações, né? Do domínio onde o sistema será utilizado, das tecnologias que estão disponíveis e dos processos de desenvolvimento. Mas o que leva a uma decisão lá, fundamentalmente, que leva a uma decisão por uma determinada arquitetura de negócio, de arquitetura de software, é a necessidade de negócio que a aplicação deve atender, né? Nós não podemos esquecer isso, por isso que a gente fala, não vamos ficar com a tecnologia pela tecnologia. Nós desenvolvemos tecnologias para atender determinadas pessoas, né? Para atender as pessoas, para atender funções de negócio. E aí, nessa questão da decisão por uma arquitetura, nós temos que levar em consideração dois tipos de requisitos, principalmente os funcionais e os não funcionais, que aí volta de novo na questão da qualidade, praticamente, que eu falei lá. Por quê? Porque os requisitos, eles são praticamente os mesmos, né? Então, se eu tenho lá funcionalidades atendidas, o software faz aquilo que ele precisa fazer, ele está atendendo a questão da funcionalidade, então ele tem qualidade, né? Logo, ele é dito como um software de qualidade. A questão da usabilidade, que muitas vezes também acabamos esquecendo, né? Porque, enquanto engenheiros de software, eu já fui desenvolvedor, eu sei como é. Muitas vezes a gente prefere utilizar uma estratégia de usabilidade que é mais simples para desenvolver, que requer menos esforço de desenvolvimento, e o usuário depois que pague o preço pelo resto da vida de ficar com aquela funcionalidade ruim em termos de usabilidade lá para ele, né? E aí requisitos daí não funcionais, só para reforçar: integridade, disponibilidade, desempenho, confiabilidade e, de novo, segurança, que é um item que volta à tona aqui como as questões fundamentais pela decisão de uma arquitetura. Então, realmente, o assunto é complexo, né, Edilson? O assunto não é simples, são várias variáveis aí, né, a serem consideradas nesse aspecto. Johnny, podíamos ficar aqui a tarde toda, né, a falar sobre esses temas, mas eu trago aqui mais uma outra provocação, que é algo que nós temos acompanhado nesses últimos anos, né, algumas más decisões da arquitetura, né, porque um investimento no software tem custos, né, recursos humanos que vão estar alocados no projeto, é o preço que se paga, é um investimento a nível de infra, e as empresas, por má decisão a nível da arquitetura, com o passar do tempo, nem o retorno tiram do software, não existe retorno sobre o investimento, já substituem o sistema, né? Acaba por ser uma realidade que nós temos a nível do mundo, mas falo do nosso contexto. No nosso contexto, isso é comum. Eu invisto numa solução, depois de 1 ano, 2 anos, depois de 6 meses, eu substituo, porque não funciona, porque não atende, né? Ou seja, se calhar
alguns participantes nessa live podiam dizer, mas por que não fizeram uma live a falar de inclusão digital? Mas a inclusão digital é a entrega plena da tecnologia de informação. Okay? Eu, para entregar serviços de qualidade, eu, para prover serviços de qualidade, tenho que olhar para esses aspectos todos. Né? É claro que o Johnny falou aí bem, né? É o todo. Né? É a arquitetura, pode ter um software de qualidade, mas é um conjunto. Né? É a questão de processos, depois entram os processos no meio, depois vem a otimização dos processos, a melhor definição do valor a ser entregue antes de pensar na solução. Mas esquecendo essa parte, vamos supor que está tudo bem feito, é a questão da arquitetura. Né? Muitas das vezes as grandes substituições de software, o grande problema tem a ver com a má decisão a nível da arquitetura. A decisão é importante, o difícil é mudar. Né? Aquela velha máxima, né? Então, por isso é que nós trazemos esse tópico aqui, né? E trago aqui uma provocação importante, que é, nós temos várias empresas consultoras que nos trazem serviços, né? Geral, né? Não estou a citar nome geral, mas quando nós vamos a fundo e vamos olhar a nível da arquitetura, nós percebemos que continuamos com aquele mix da arquitetura que nós fazíamos há uns anos atrás. Ou seja, é muito banco de dados. Ou seja, eu exijo muito do banco não aplicacional. Logo, isso acaba por... Ou seja, a própria Oracle em si, e o Judar trabalha muito com a Oracle, que trabalha bastante em integração, exige muito recursos. É muito processamento a nível do banco. Né? Eu esqueço a parte aplicacional, ou seja, parte aplicacional, não a camada da apresentação. Eu esqueço que tenho que tirar partido da camada aplicacional cliente, que muitas validações já podiam ser feitas no cliente, né? Muito recurso, nós ficamos no limbo. E com a perca de desempenho, aí falamos em escalabilidade. À medida que vai aumentando o número de users, o volume de dados, essas aplicações tendem a ser menos eficientes. Ou seja, eu acabo por ter uma operação ineficiente por força da lentidão. Né? Impacto no negócio, né? Porque o negócio não é eficiente no tratamento da sua operação, no atendimento ao cliente, né? É a aplicação que continua ou seja, a exigir muito do banco de dados. Então, essa é uma discussão interessante, Johnny e Gildar. Gostaria que vocês dessem uma pincelada relativamente a isso, a nível das novas arquiteturas, né? Ou seja, quem vem, ou seja, o old school vem muito dessa arquitetura, mas essa nova geração dos últimos anos, né? Ou seja, é mais o aplicacional, né? Eu tenho a minha camada de dados, sim, a minha camada a minha layer da lógica aplicacional e etc. E faço mais a nível aplicacional. Deixo o banco com a responsabilidade a nível de persistência. Mas nós temos muitas soluções de negócio que é tudo a nível de banco. E aí trago aqui aquele mito. Isso é uma discussão que eu tenho há vários anos, até agora não tenho um consenso. Ou seja, o fazer várias ações atômicas e não só a nível do banco, eu tenho mais desempenho do que a camada aplicacional. Isso é uma discussão antiga. Né? E, ou seja, e quando nós falamos com essas pessoas muito experientes, que vêm do old school, e esses consultores que nos tragam solução, não. No banco é mais rápido, mas nós estamos a ver que a solução está muito lenta. Ou seja, eu sou muito pró do conceito que é a solução tem que ter adaptabilidade. O que é isso? Independentemente da infra, do servidor, ela tem que ser rápida. Ou seja, o tecnocrata tem que encontrar soluções. Nem que tenha que fazer com a existência do disco, da memória. Depois trazemos aqui aquele conceito da consistência eventual. Ou seja, aquilo que eu sei que leva muito tempo de processamento, eu vou optar pelo assíncrono. Se calhar coloco uma mensageria no meio pelo assíncrono. Ou seja, eventualmente eu vou ter aquele dado. Eu perco o inner join, tudo bem, porque está separado. Estamos a falar de microservice. Tem uma camada no meio de serviço, né? Que aqui a chamada, eu tenho o assíncrono, ou seja, o usuário solicita a nota fiscal, mas não tem tempo real. É uma questão de negócio.
Tu queres ganhar desempenho ou queres entregar a resposta em tempo real? Ou queres manter o síncrono? Né? Então, atirei aqui várias notas no ar e ajudar-te, Johnny, para, para responder a essas questões. Não, é tudo muito pertinente, mas é o que a Edilson disse, temos aqui, não temos todo dia para falar sobre arquitetura, podíamos ter, mas pronto, é o que temos, né? E pronto, algumas das notas que eu fui aqui tirando, aquilo que foi a abordagem de Edilson, principalmente para aquilo que é a visão ou estratégica das empresas, eu acho que a questão da mudança e a constante mudança de requisitos, né? A constante mudança de requisitos que as empresas hoje sofrem muito pelo mercado, ou às vezes mesmo questões regulamentares, acabam por trazer aqui esta necessidade das soluções terem essa capacidade de serem flexíveis à mudança, independentemente da questão, né, e bem dita, independentemente da questão de recursos computacionais, conseguir dar resposta de forma cabal àquilo que é a necessidade do negócio. Pronto, um dos grandes objetivos da arquitetura orientada a microserviços é justamente isso, é reduzir o tempo de comercialização. O que é esse time to market ou tempo de comercialização? É, evidentemente, a capacidade de poder fazer as coisas acontecerem em um curto espaço de tempo e que consigamos, né, de forma simples, também racionalizar recursos. E isto é um dos grandes ganhos que a arquitetura orientada a microserviços hoje traz, né? Porque há sim a facilidade de desenvolver mais rápido, a capacidade de meter ou implantar ou fazer o deploy dessas soluções num intervalo de tempo mais pequeno. E também tem aqui outra questão que o Edilson disse bem, que é a questão de termos uma camada de persistência, exigir muito do banco de dados. Hoje os microserviços olham também para uma nova dinâmica, que é, a futuro, começamos a ter a tendência de software as a service. Temos mesmo softwares orientados como serviços para resolver questões de negócio de forma mais simples. Pronto, há aqui um conjunto de coisas, né, que acabam por facilitar, e também olhando para a questão aqui frisada pelo Edilson, a consultoria ou a forma que nós aprendemos a fazer as coisas e dificilmente nos libertamos desse conceito e olhar para questões como eu gosto muito de DevOps, que é uma questão cultural, é uma questão orientada mesmo às equipas para poderem ter esta amabilidade de poderem aprender a flexibilizar a transição, porque a transição é difícil, principalmente a questão cultural, e esse conceito de DevOps só vem aqui frisar isso, dar tempo, incutir na mente dos profissionais da área de desenvolvimento de software que há necessidade de mudança, há necessidade de olharmos para outros padrões tecnológicos, e muito ficamos acostumados de, não, eu sou bom em Java, eu preciso, a empresa é muito orientada a Java. Não, a empresa é orientada àquilo que facilita de forma rápida, com menos custo em que o investimento ou o retorno desse investimento também é a curto prazo, e é assim que hoje a indústria olha. Eu tenho aqui uma outra preocupação, que é a questão, falando da Angola em específico, que é a questão da nuvem, né? A questão da cloud. E por questões jurídicas, né, nós temos aqui alguns impasses ainda por se resolver, mas que o caminho para a redução de muitos custos orientados às novas arquiteturas é mesmo olharmos para o cloud. Tá? E o John depois pode elucidar-nos também um bocado mais com a experiência que tem, mas a cloud acaba por vir resolver aqui certos excessos naquilo que é muitas das vezes quando a empresa ou a instituição olha para a estratégia, um plano estratégico para sei lá, 4, 5, 6 anos e diz, olha, nós vamos ter que gastar X em recursos computacionais,
que muitas das vezes estes recursos estão ali no prazo e acabam por não tirar o real benefício da coisa, e vem a questão que o Edilson frisou bem, não há retorno, muitas das vezes nos pomos logo em seguida a olhar qual a nova tendência sem perceber o porquê que falhamos. Eu estive a ler aqui um artigo interessante da indústria, né, que foi publicado pela Associação dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, né, a parte da Associação de Computer Machinery, em que 15% dos projetos de IT acabam, 15% só são bem-sucedidos. O remanescente acabam por falhar. Falham em quê? Falham nessas questões que nós estamos a dizer. Nós queremos resolver um problema tecnológico, queremos resolver um problema do negócio. O que é que exatamente a instituição está à procura? E muito destas abordagens, nuvem, sistema distribuído, a questão da CI/CD, que também o John já falou no início, que é o Continuous Integration, Continuous Delivery, tudo isso só funciona se de forma transparente e orientada, né? Porque não existe aqui, nós não temos aqui um padrão, temos aqui tentamos criar um framework de arquitetura de software, mas não existe cá um padrão. É experiência, é estratégia, e só se todos esses componentes trabalharem em função, né, da arquitetura, é que conseguimos ter aqui o máximo para retirar da arquitetura de software. Obrigado. Johnny, se calhar podia reforçar a questão né, da exigência a nível do banco, essa arquitetura que hoje ainda né, é predominante, e continuamos, né, se vale a pena seguir, se vale a pena investir, porque temos soluções que suportam negócios muito grandes, né, várias organizações grandes, né, vale a pena investir, é um mito, é falta de desconhecimento, estamos a falar se calhar de empresas que estão muito presas naqueles conceitos, né? Nós precisamos de entender, né, se vale a pena investir, né, nessas exigências a nível de persistência, da regra de negócio, a nível do banco, isso é uma questão. E a outra é uma discussão a nível de criação de serviços, né? Ou seja, o mercado vende, né? As grandes empresas vendem. A Oracle vende porque tem nome, a Microsoft vende porque tem nome. Mas a partir do momento que nós conhecemos o que é certo e o que é errado, né, temos que analisar o que nós vamos abraçar, que nós vamos investir. Que é, no ato de construção de serviço, os próprios consultores nos vendem a ideia que o sol é espetacular. Né? Não, para criar serviço vamos ter aqui um sol, um barramento, isso é espetacular e etc. Mas quando olhamos a forma de criar um serviço, é complexo. A experiência é complexa. A manutenção é complexa. Eu já tive numa experiência em Portugal de uma empresa portuguesa, não vou citar o nome, que o próprio consultor perdeu-se no serviço. Naquela ilha toda do Bipo. Tá bem, faz alteração. Era para eu fazer? Eu não estou a entender como é que eu vou fazer. Não estou a encontrar a item que eu tenho que alterar. Ele perdeu horas para encontrar. A pergunta que eu coloco, não é mais simples criar um serviço, uma API REST, seguindo todos os padrões, perfeito, ou nós temos uma REST API bem feita, do old school, claro, olhando para esses conceitos de manutenção, todos esses princípios do Solid. E depois no meio nós temos um balanceador de Carla, um gateway API, né, que consegue permitir com que os outros possam consumir não diretamente e fazer a melhor gestão dessas APIs. Isso também é algo que se discute até hoje. Aposto em SOA, faço um serviço ad hoc, né, em que eu tenho flexibilidade, eu tenho liberdade, eu conheço o meu código, senão vamos entrar na problemática do low code. Low code é espetacular, em tempos de testei o low code. Aquilo é o caos. Eu arrasto tudo bem, mas se eu quiser fazer coisas mais elaboradas, tenho que fazer fora. O que está a acontecer? Eu estou a entrar para o caos. Chega um momento eu vou perder o controle da minha aplicação, né? Eram essas notas. Edilson, acho que
a melhor parte de ter anos de estrada e de ter experiência é poder falar dos erros do passado que a gente cometeu, né? Para que as novas, né, gerações e as pessoas que estão hoje mais diretamente no mercado possam aproveitar esses, né, esses erros aí para não cometer novamente, né? Então, o fato de ter experiência é interessante porque você pode falar dos erros do passado e não passa vergonha por isso, né? Você fala, olha, eu fiz errado lá no passado, não passa vergonha e ainda dá conselho para que as pessoas não façam, né? Então, acho que esse é o grande resumo aí, né, do que você falou, mas é, vou voltar lá na questão do grande apelo no início dos anos 2000, que estava comentando, né? Por que houve um grande apelo na época lá pelo Java, né? Se falava muito em Java, 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 Java soluciona tudo e tal, e tal, e tal. Na verdade, o Java veio como um grande apelo em função da questão da escalabilidade, né? Ele veio como uma solução para construção de softwares mais escaláveis. Era o grande apelo na época, né? E haviam frameworks que davam suporte a isso. Mas o que eu acabei vendo acontecer em 99% dos casos que eu tive, né, oportunidade de presenciar foi a construção de software monolítico usando Java, né? E aí eu perguntava, e teve muita gente que ficou muito desconfortável comigo na época, eu perguntava, mas você está usando Java por quê? Ah, não, eu estou usando Java porque eu quero escalabilidade. Certo, mas como que você vai conseguir escalabilidade com um software monolítico? Me explica isso, que eu não consigo entender. Né? Então, é só para a gente não cometer esses mesmos erros do passado, que é o que o Edilson está falando. Ah, eu tenho agora um grande apelo ao low code, né? Ok, tudo é um trade-off, como o Edilson bem falou, né? Eu quero ter mais produtividade, eu quero trabalhar de forma, né, produzir software mais rápido, eu tenho um preço a pagar, que é a flexibilidade. Então, eu quero ficar preso a essa ferramenta ou a esse, né, essa ferramenta de desenvolvimento low code e não ter flexibilidade lá no futuro, sendo que posso precisar ter flexibilidade, tenho que pensar muito bem nisso. Mas lá do old school, eu quero trazer uma outra questão muito importante que vem aí a corroborar com a questão da própria cloud, né? Para a gente chegar na cloud. Pô, cloud é a solução para tudo? Eu até brinquei outro dia, né? Tem uma tirinha na internet que o aluno está apresentando, a professora está devolvendo a prova para o aluno e ela diz assim, você tirou 0, tua prova está errada, você respondeu tudo errado a prova. E o menininho diz assim, não, professora, as minhas respostas estão certas. Ele respondeu Cloud para tudo na prova dele na escola, né? A professora assim, mas como assim está certa? Olha, lá em casa o meu pai falou que Cloud é a resposta para tudo. Então ele foi na escola e respondeu Cloud para todas as perguntas que a professora fez na prova, né? Nós temos que cuidar com esses absolutismos, né? Cloud não é a solução para tudo, claro, é uma grande solução, mas eu preciso utilizar, eu preciso saber utilizar, eu preciso fazer a pergunta do porquê, né? E por isso que eu falei do Java monolítico lá no passado, né? Dos erros que a gente cometeu no passado. Eu vou usar Java para escalabilidade, mas eu construo monolítico, né? Eu vou para cloud, mas eu construo ou monolítico, ou eu não penso em questões que eu não ouço mais falar, né? Mas que se falava muito na questão da modelagem de dados, né? Porque quando eu estou em cloud, eu pago pelo quê? Principalmente por três questões: tráfego, memória e processador, né? E armazenamento ainda, dependendo da situação, né? Então, ou eu pago por um conjunto desses 4 elementos, ou por um deles mais ou menos que outro.
Se eu não tomar cuidado com a questão da modelagem dos dados, eu vou ter muito espaço de armazenamento, eu vou ocupar muito espaço de armazenamento na cloud, vai subir os meus custos. Eu vou ter muito tráfego de dados, sobe meus custos de novo. Eu vou exigir muito processamento, vou precisar escalar, como o Gildart bem falou, vou precisar escalar horizontalmente, né? Instanciar mais servidores. A gente sabe que, a partir do momento que é instanciado mais um servidor, mais cobrança pesada em cima daquele processamento. E assim por diante. Então, a cloud é solução? Sim, mas eu preciso utilizar com sabedoria, vamos falar assim, né? Eu preciso utilizar com sabedoria, preciso levar em consideração que a minha arquitetura, ela precisa ser muito bem estruturada para que eu faça o melhor uso possível da cloud e de maneira econômica, né? A gente não falou aqui na questão diretamente na palavra economicidade, mas o Gildart e o Edilson citaram. Pô, o software ele tem que levar em consideração a economia, seja de tempo para desenvolvimento, seja de tempo para manutenção, seja a disponibilidade que o usuário, né, o tempo do usuário que ele precisa ter, seja na performance, né, no desempenho, que o usuário não pode ficar esperando horas por um resultado, ou minutos, sei lá, dependendo da situação. Então, tem que levar em consideração isso. Muito forte a questão da modelagem, inclusive, né? Então, é por isso que a arquitetura como um todo, né, ela é um assunto bastante amplo e que ela faz todo sentido. Fazendo uma analogia à construção civil, né, eu vou construir uma estrutura sobre a qual eu vou levantar um prédio, né? Se eu construir uma estrutura fraca, dependendo da altura do meu prédio, ele vai cair. A mesma coisa software, só não cai fisicamente, mas, né, cai em termos de disponibilidade, de desempenho ruim, assim por diante. E aí tem uma questão que eu acho que vale a pena citar aqui, né? Lá nos primórdios da arquitetura, já que estamos falando de analogia com engenharia civil, né? Tem lá um arquiteto muito antigo, de 16, 20 anos antes de Cristo, né, chamado Vitrúvio, né, que é um dos grandes papas da arquitetura, que ele traz a questão dos três elementos fundamentais da arquitetura, né, que é robustez, utilidade e beleza, né? E no dia a dia, quando nós estamos projetando software, nós temos que nos perguntar: nós estamos preocupados com robustez, com utilidade ou com beleza? Né? Ela é uma pergunta muito importante porque nós, como desenvolvedores, nós acabamos sendo muito emocionais, apesar da gente não querer admitir, né? Emocionais no sentido de, eu vou construir um software aqui que vai ser uma beleza, né? Esse aqui é a minha assinatura no software, né? Essa daqui é a minha forma de fazer o negócio. Eu estou mais preocupado com beleza, né? Eu estou mais preocupado com a questão do ego, né? Da arrogância, que é o que faz com que me leve ao fracasso, né? É o ciclo do fracasso, né? A gente começa, né, no ciclo de falha. Tem um ditado que fala do ciclo de falha do desenvolvedor, que é o quê? O desenvolvedor começa a agir com cautela, ele constrói software com cautela, ele é muito cauteloso, cuidadoso e tal, né? A partir do momento que ele domina aquela abordagem, aquele design patterns que seja e tal, ele começa a esquecer alguns princípios, né? Começa a ignorar a importância de alguns princípios, bate a arrogância, né? A arrogância toma conta e aí ocorrem as falhas. Então, acho que essa questão aí da gente se perguntar no momento de projetar um software, estou mais preocupado com a robustez, com a utilidade ou com a beleza, né? Eu tenho que me preocupar muito, né, na verdade, com a robustez para dar utilidade, porque, afinal de contas, como a gente já falou aqui mais de uma vez,
nós estamos construindo software para atender alguma necessidade de negócio. E aí, voltando na questão que o Edilson comentou, tentando responder de novo aqui, meio num ping-pong, né, Edilson, as tuas perguntas com várias falas, a questão do banco de dados, né, como sendo, vamos transferir a responsabilidade da camada de negócios para o banco de dados, vamos deixar o banco de dados resolver. Uma questão, aí é uma questão de opinião mesmo, né, pela experiência que eu tive, não é a melhor solução, né? A melhor solução é você ter uma camada de negócio que resolva, né? Você ter uma camada de microserviços que resolva as questões de negócio, né? E você responsabilizar o banco por aquilo que é o serviço dele, que é armazenar e recuperar dados. E aí, quando a gente fala em escala, né, na questão da escalabilidade, a gente precisa levar em consideração que no banco de dados seja feita uma divisão de responsabilidades aí, entre comando e consulta, né? Que aí, claro, tem estratégias, por exemplo, que o Exadata utiliza, né? Faz essa divisão, mas nem todo mundo tem o Exadata. Então, eu preciso prever isso muitas vezes na arquitetura, né? De ter uma divisão entre comando e consulta, onde eu vou ter determinados serviços que vão fazer a persistência dos dados e outros independentes que vão fazer a consulta, né? Em relação a dados que eu preciso transacionais, né? Que eu preciso ter atualizados rapidamente. E aí tem, obviamente, entra uma inteligência em termos de algoritmos aí para fazer esse trabalho de trazer para a memória o dado que foi recentemente atualizado, se é que ele está sendo utilizado. Aí tem um pouco de estratégia de implementação envolvida. Então, acho que essa é uma questão que responde aí em partes a tua pergunta, né, em relação a transferir a responsabilidade de processamento de negócios para o banco, sim ou não. Eu faria uma camada de negócios, né, que seria responsável por isso e deixaria o banco fazendo o que de fato ele precisa fazer, que é armazenar e recuperar os dados. Devolvendo a palavra para ti aí, Edilson. Pois, Johnny, não sei se... Perfeito. Bom, já estamos aqui praticamente a 1h30 e falar da arquitetura é um mundo, né? Mas uma nota aqui engraçada e é interessante, que aqui ainda na questão do desempenho, né? Do desempenho e da própria manutenção em si, que existem alguns devs que são muito rígidos, né? Na adoção dos padrões, né? Adoção dos padrões e boas práticas. Mas tu tens várias soluções muito boas, rápidas, funcionais, silenciosas, código limpo, mas que o desenvolvedor não teve esses cuidados. Ok? Não seguiu padrões, não seguiu convenções, mas tem aquilo que é a magia da solução, algoritmos de qualidade. Ok? Algoritmos de alta performance, posso assim dizer. Muito bons, muito robustos. A pergunta que eu coloco: é um bom software? Não é um bom software? Ele não adotou aqui os tais padrões, né? Os tais princípios de sólido, né? Pronto. É um trade-off. Mas tens algoritmos mágicos, né? Com poder de processamento espetacular, com tempos de respostas brutais, independentemente do volume de informação, independentemente do volume do usuário, independentemente do número de requests, mas tens softwares que levam em conta todos esses princípios, mas no final do dia não respondem, não atendem, né? Eu gostaria que vocês também abordassem sobre isso, né? Porque às vezes nas várias discussões com os programadores, a grande discussão é essa: não,
Eu uso o clean code, eu uso o padrão, eu uso o partner tal, eu uso o padrão repositório, eu uso esse partner, mas no final do dia são os algoritmos que melhor me respondem que eu quero. Né? No final do dia eu quero aquele algoritmo de streaming da Netflix espetacular em que eu tenho, mesmo com problemas de latência, mesmo problemas de largura de banda, de conexão, eu estou a ver o meu filme. Né? Ou seja, nada é um mar de rosa. Ou seja, o melhor código não significa dizer que é o código que adotou os padrões, que usou as melhores estratégias arquiteturais, como um DDD da vida e não só. Né? Ou seja, os algoritmos mágicos fazem toda a diferença. Né? E quem vem daquele tempo, e o Johnny vem daquele tempo, né? Conseguimos perceber que naquele tempo, ou seja, nós focávamos, ou seja, naquele tempo os desenvolvedores estavam muito focados em terem as melhores funções, né? Aqueles algoritmos que de facto respondem, né, a grandes volumes de informação, que se adaptam a grandes volumes de informação. Né? Hoje não, nós estamos preocupados hoje em dia na moda. Usar o padrão tal, ou seja, o código, ou seja, a minha aplicação está muito bem estruturada, a nível de estrutura. Epa, as imagens ficam aqui, a lógica de negócio está aqui, mas quando formos olhar para os algoritmos, peca-se. Né? Estamos a falar que é de estrutura de dados. E começamos a entrar no conceito de estrutura de dados pura, de olharmos para aquilo que são os algoritmos muito mais eficientes, que mais respondem, né, que são detalhes que hoje nós acabamos por nos esquecer. Eu acredito que os programadores da nova geração não se preocupam muito com os algoritmos, que na verdade uma solução é algoritmo. Né? Então, se calhar aqui passar um pouco a bola, começo com o Gildarte, depois vamos ouvir aqui o Johnny, né, nessa fala. Obrigado, Edilson. Eu, por acaso, estive aqui a lembrar algo que disseste antes dessa questão aqui e me deixou assim com um sorriso, que é algo que a indústria chama de buzz factor, que é a capacidade de tu teres um único especialista, né? E eu lembrei-me porque frisaste a altura que foste para uma empresa portuguesa e verificaste que o programador ficou perdido alguns, né, na multitude de complexidade que havia no serviço ou no aplicativo que estava ali a desenvolver. E sim, isto eu digo, é tão perigoso. Nós temos um único indivíduo que eventualmente, por causas naturais, pode deixar de existir e ter esta multitude de conhecimento apenas integrado ao indivíduo. Eu digo, os monolíticos sofrem com isso. Podes deixar de ter um monolito por causa desse tipo de situações. O especialista deixou de existir, pronto, o projeto fica emperrado. Para dizer, era apenas só ressaltar aquilo que o Edilson estava a dizer um pouco mais para trás. Mas sim, a questão dos novos frameworks, a questão dos novos desenvolvedores olharem para algo que o John disse muito bem, e obrigado pela nota aí partilhada, sobre a beleza, e se realmente é funcional e se atende realmente à necessidade das coisas. E hoje peca-se muito, sim, peca-se muito porque olhamos hoje para a questão, hoje, não, eu tenho um React que faz isso, ou eu tenho um Kotlin que faz aquilo, mas esquecemos-nos de olhar hoje para a questão pertinente, que é o algoritmo por si só é eficiente, resolve a demanda, a demanda que o cliente realmente exigiu, é responsivo e tem um monte de outras questões que hoje peca-se muito na questão do desenvolvimento de software. Pronto, é aquilo que se diz, a indústria por si só é vasta e todos os dias vão surgindo novos frameworks. Até nos dias de hoje nós não conseguimos dizer, hoje tem uma nova forma de programar. O que é isto? Não, um framework que existe há 1 ou 2 semanas orientado a isso, orientado àquilo, e nós nos perdemos nestes todos conhecimentos. Eu tive também aqui o tempo de cuidado de olhar para a questão dos micro frontends, que é outro assunto pertinente que se fala hoje muito
e traz também esse conceito de que não, o React é melhor, o Flutter é aquilo, ou o que for. E esses microfrontends têm também as suas vantagens e as grandes desvantagens que eu posso assim olhar é essa questão da vaidade, da beleza, e que os desenvolvedores hoje acabam por trazer aqui à mesa e que não tiram o máximo proveito, muitas das vezes, desse conceito, que é um conceito novo, é inovador, sim, e acaba por trazer N características como reusabilidade e até confiabilidade, o que for, naquilo que é a dinâmica do desenvolvimento de software. Portanto, eu vou deixar também o Jones trazer aqui, está aí, trazer também um bocado aqui da sua experiência, né, para assuntos relacionados aqui aos... Eduardo, se calhar antes de sim, passar ao Johnny, só queria aqui dar uma nota sim, daqueles 3 pilares que o Johnny falou e bem, né, da sim, robustez, sim. a utilidade e beleza. Eu diria que é o seu conjunto, né? Ou seja, esse trio tem que estar ligado, né? Porque a robustez, sim, suporta, estamos a olhar por baixo, o usuário não vê. Utilidade tem que ser útil, tem que agregar valor, sim, mas a beleza, aí entramos na experiência do usuário. Hoje em dia o sistema tem que ter uma boa experiência do usuário. Ou seja, por isso é que hoje nasceram novas profissões que nós não tínhamos há vários anos atrás, de UX e UI, que hoje está em alta, também para esse aspecto, né? Ou seja, é a tal prevenção de erro, né? Ou seja, é mais orientação, é menos navegação, é mais simples a pensar para o público-alvo, né? Ou seja, o meu público-alvo pode ser numa faixa etária de 40 a 60, que tipo de interface eu terei para entregar o valor, para entregar esses serviços, né? Hoje, esses profissionais dessas áreas zelam para isso. Então, é o trio, né? O trio tem que estar coeso, ligado. Era só essa nota. Exatamente, Edilson, é isso aí. Quando eu me referi à questão da beleza do desenvolvedor, foi na beleza do código, né? Então, assim, não vou me preocupar com a beleza do código, mas olhando pela ótica do usuário, sim, faz todo sentido, né? Fazer essa pergunta. Eu estou desenvolvendo algo que vai ser robusto, vai ser útil e vai ser utilizável, né? Usável, tem uma boa interface para o usuário, é bem importante. Eu acho que o Gildart falou muito bem já sobre a questão toda aí dos algoritmos, né? Muitas pessoas dizem que algoritmos é algo complexo, né? Mas algoritmos nada mais são do que 3 estruturas, né? E quando a gente se pergunta por quê e o quê, da onde vêm as coisas, a gente começa a ver que a gente começa a buscar os fundamentos, né? A gente começa a ver que não é tão complexo assim, né? Desenvolver um algoritmo é o quê? É uma estrutura de sequência, seleção e repetição. É só isso, né? É essas 3 estruturas, com essas 3 estruturas você desenvolve todo tipo de software que você quiser desenvolver, né? Baseado nessas 3 estruturas. Então, reforçando a fala do Gildart, né? Nós temos que nos perguntar por que nós estamos fazendo as coisas, né? Por que nós estamos utilizando determinado recurso, né? E eu não tenho vergonha de dizer que no passado eu já construí código feio, né? Que tinha vergonha do código que eu escrevi. Mas, apesar do código não ser bonito, ele prestava o serviço a que ele se propunha, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que pensar primeiro, né? Na questão do que o algoritmo tem que fazer, mesmo que ele não seja bonito, né? E voltar realmente na questão de pensar em estruturas de dados, né? Pensar na questão de como lidar com bons algoritmos, como trabalhar bons algoritmos, que é isso que vai fazer a diferença em termos de performance e em termos de robustez no nosso produto, né? A gente tinha uma expressão que a gente sempre falava na Software House, que a gente dizia assim, o teu algoritmo deixa escapar alguma coisa, né? A gente sempre dizia que o algoritmo ele não deveria deixar escapar nada. O que significa isso? Que
um dado conjunto de dados de entrada, ao passar por esse algoritmo, ele tem que prever todas as possíveis situações desses dados, inclusive um tratamento de exceção que pode ocorrer, né? Dentro daquela estrutura ali, dentro daquele bloco de código. Então, essa é uma pergunta importante que nós precisamos fazer, porque geralmente, né, na experiência de programação, a gente sabe que os pontos de falha estão no início e no final, né? Nos limites inferior e superior. Geralmente é ali que estão os pontos de falhas de algoritmos. É nós não testarmos se um determinado dado está abaixo ou acima dos limites que ele deveria estar, por exemplo, né? Para ser aceito dentro daquele conjunto de dados de tratamento, né? E acho que aqui vem uma grande pergunta, né, Edilson? Que é a pergunta mais geral que as pessoas geralmente fazem, né? Qual é a melhor solução em termos de algoritmos, né? Ou de arquitetura, ou de construção de software, né? Qual é a melhor solução? Não é aquela que é mais bonita, né? A melhor solução é aquela que funciona. Essa é a melhor solução. Porque, como o Edilson bem falou, né, aquilo que foi construído pode não estar bonito lá embaixo, né, no código e tudo mais. Mas, se ele tem robustez e ele atende à necessidade, é o que importa, né? É o que atende, é o que entrega aquilo que precisa entregar. Então, essa é a melhor solução. Devolvendo a palavra para ti aí, então, Edilson. Opa, novamente, acho que já estamos aí a 1h40, né? Tem algumas questões, ou seja, o foco não é muito a gestão de projeto, mas sim, de facto, a gestão de projeto, o Abel toca muito bem, é fundamental. Né? No projeto, para ter sucesso, tem a gestão de projeto mais chato do mundo, né? Tem então a gestão de projeto, mas a gestão de projeto que, de facto, conhece a gestão de projetos, né? De facto, para ser chato, né? Que é aquele que garante, né, que todas as etapas sejam cumpridas, né, em função daquilo que são os prazos de entrega, né, olhando para o Judá disse bem, todo o ciclo de vida, né, onde se define depois um rol de etapas, um rol de ações, né, em que o gestor do projeto tem que garantir que sejam todas elas cumpridas, e que, olhando para os riscos do projeto e as premissas, e garantir que antepadamente sejam todas elas de facto garantidas para termos então uma entrega na data definida e com a qualidade esperada, né? Porque falou-se bem do Johnny, né? Temos que olhar para os requisitos não funcionais também, né? E essa questão dos requisitos não funcionais são aspectos e premissas que o gestor de projeto tem que se concentrar bastante, né? Não obstante da componente funcional, que estamos a falar da utilidade do software, mas cadê os recursos não funcionais? Né? Cadê essas premissas? Cadê a questão dos riscos que foram identificados? Se levamos em conta, em consideração ou não? Ou seja, não é o tópico, mas depois podemos falar sobre a gestão de projetos, que lá numa outra live, ou seja, esse é o princípio das várias que nós pensamos em fazer sobre outros temas, né? Não só muito técnico, mas depois fugir para outras abordagens sobre a transformação digital, um pouco da própria inclusão digital também, né? Existem vários tópicos, né? Da importância da TI, né? Ou seja, quer na componente da tributação, do regulamento da base tributária, na própria finanças públicas, né? O impacto da TI em si nas finanças públicas. Podemos trazer outros temas, outros tópicos e nos debruçarmos também sobre esses temas. Mas voltando novamente à arquitetura de software, e falando aqui da própria qualidade do software, aí falou bem da qualidade, né? Qualidade é um conjunto, né? Esquecendo aqui um pouco a camada mais deep, né? Que as pessoas, ou seja, o dev olha apenas na camada mais deep, né? E depois nos esquecemos dos testes, né? Que tem a ver com a componente da qualidade, né? O tal script de teste tem que ser bem feito e tem que ser garantido, né, para a qualidade do software, né? Ou seja, não estamos a falar da qualidade a nível do algoritmo,
né? Estamos a falar da qualidade no nível da utilidade, a nível dos fluxos de negócio, a nível da eficiência da operação de negócio, o que eu quero operacionalizar, né? Quem nos garante são os testers, né? Ou seja, não obstante existirem os tais testes unitários, que são feitos pelas equipas mais técnicas, depois temos os testes funcionais, em que temos que ter a máxima colaboração dos funcionais, dos donos do negócio, mas isso não é o suficiente, né? Nós precisamos de testar ponta a ponta os sistemas. Daí é que entram hoje os testes automatizados. O DevOps fala muito disso, sobre os testes automatizados. Nós precisamos garantir testes ponto a ponto, né? E não estou a falar dos testes de carga, mas estou a falar de testes dos fluxos, todos os fluxos de negócio. E é uma recomendação, sempre que se faz uma alteração de um requisito, eu tenho que testar toda a aplicação. Porque uma alteração pode impactar uma funcionalidade, várias funcionalidades, e pode gerar grandes impactos a nível do sistema. Então, é uma grande recomendação que se faça testes automatizados. Mas o teste automatizado, e a empresa do Johnny faz isso bem, né? E falamos sobre esse tema com o CTO da EWAX, né? De como é que eles estavam a fazer teste, né? Desde o funcional, ou seja, toda a alteração que é feita, né? Os testes incidiam-se sobre aquele requisito, mas de madrugada tinha o tal robô, com teste automatizado, fazia o teste de toda a aplicação, se não tivesse nenhuma, ou seja, nenhum relatório de erro, é que eles faziam deployment em produção, senão a aplicação não subia. Isso é um grande rigor na qualidade de um software. Hoje nós não fazemos isso, quantas são as empresas que fazem isso? Fez uma alteração, já aumentei um campo, só para a produção. A aplicação é produção, olha, já não consigo fazer uma liquidação. Olha, já não consigo fazer aquela consulta. O upload já não funciona. Porque nós testamos especificamente aquele requisito ou aquela alteração. Nos esquecemos que tínhamos que fazer novamente o teste ponta a ponta do sistema. Isso é um nível muito alto de qualidade de software, né? Então, aqui, fazendo aqui um mix, né, que isso também contribui muito para a qualidade do software, né? Não é só olharmos para a arquitetura, olharmos na componente mais deep, né? A nível de, estou a pensar em manutenção, como é que o meu software se comporta quando eu tenho milhares de usuários? Ok, perfeito, top, está bem. E a qualidade? E a outra qualidade? A parte funcional, né? Que eu tenho que perceber se os fluxos estão a se comportar como deve ser. Não estou a olhar para o algoritmo, estou a olhar para os fluxos. Estou a olhar para aquilo que o usuário vê, aquilo que é a operação do usuário, né? Ou seja, a responsabilidade é compartilhada, né? A nível mais técnico e a nível funcional. E nós sabemos que os nossos usuários fogem os testes funcionais, né? Por isso, daí a importância dos robôs para fazer o teste automatizado. Os users não testam, ok? Ou seja, tu sobes uma aplicação à produção, o user não testa e diz que pode subir, para mim está perfeito. Sobe para a produção e para mim está perfeito. Daí a importância dos testes automatizados, né? É uma forma de nós acautelarmos e nos prevenirmos, né? Desses usuários que não testam, mas dão ok no teste de aceitação, né? Era só esse contributo a nível da qualidade e dar aqui uma nota e aqui tentar puxar um pouco o Gildarte e o Johnny, né? A nível do ERP convencional, né? Ou seja, no tempo do Johnny, nós tínhamos um ERP todo ele acoplado. Era esse tipo de ERP que nós construímos, né? E hoje, quando nós recebemos alguns sistemas de negócio grandes, os consultores acabam por nos vender um sonho. Ou seja, continuamos a receber ERP acoplado. Ou seja, eles nos escalam, ok? Eles nos dão flexibilidade. Eles têm problemas e quando eu quero fazer um deployment, eu tenho que parar a aplicação toda. Aí vamos entrar naquilo que o Gildarte disse bem. Levanta-se um outro tópico, os micro frontends. Ou seja, com os micro frontends eu tenho uma visão de ERP completamente diferente, completamente modular e desacoplado com responsabilidades diferentes, em que o meu front-end acompanha o meu back-end. Ou seja, eu consigo dividir responsabilidade, ou seja, eu tenho ganhos de coesão a nível do front e a nível do back-end.
ok? E isso me permite ter um agnóstico fundamental na minha organização, em que me permite ter módulos feitos em React, equipas mais multidisciplinares, que hoje é uma grande exigência. Posso ter um pacote feito em Angular, em Vue, e a equipa está feliz, né? É a tal liberdade, né? Eu preciso de me libertar, o IT precisa se libertar a nível das tecnologias, né? E esse conceito do micro front-end vem acompanhar e bem, né? E existem ganhos de performance brutais, né? Em que eu consigo melhor distribuir, né? Alguns módulos que têm o maior número de solicitações, ou seja, maior consumo, e eu escalo. O que está acontecendo nas aplicações? Eu escalo apenas a nível do back-end, nunca escalo a nível da camada da apresentação, porque eu tenho apenas um Angular acoplado, independentemente de ter módulos incorporados, mas com o micro front-end eu consigo desacoplar também a nível da camada aplicacional, né? do cliente, né? Eu não sei o que Gildart e Johnny, se calhar podemos fechar com essas notas, né? Relativamente a esse conceito do ganho de coesão a nível do front, ganho de coesão a nível do back, é o conceito antigo, a nível do back eu tenho sim, os tais pilares da arquitetura software, né? Acoplamento e coesão, tem esse ganho a nível do back-end, mas hoje nós temos esse ganho a nível do front-end, né? Gostaria que desses uma nota, uma pincelada relativamente a essa área. Boas, Edilson. Só voltando aqui um bocado, só para acrescentar aquilo que o Edilson disse sobre os testes também não vou passar aqui como embaixador dos microserviços, mas pronto, dando aqui uma nota boa, né, para acrescentar, é a questão dos testes de regressão. Edilson disse bem, não diria um transtorno, mas é muito cansativo ter que fazer testes de regressão em aplicações por conta de uma alteração no monolítico, ter que testar toda a aplicação do início ao fim, que é um processo longo e um processo difícil. E por isso é que temos aqui abordagens como CI e CD, né, que acabam por ajudar na automação desses testes. Mas os microserviços já têm uma visão completamente diferente. Os testes são divididos em blocos. Só traz um deles, não precisas fazer teste de regressão a todo ele, ou seja, não é necessário teste de regressão em micro front-ends. Era só para acrescentar ao que a Edilson já disse muito bem. Pronto, a questão dos micro front-ends, que eu digo é um tema em demanda, um tema ainda a crescer. Pronto, há aqui três premissas que eu gosto de dizer quando falamos de micro front-ends, que é a questão da reutilização, é a questão do código moderado e manutenção desse próprio código, e também aqui a questão das bibliotecas e componentes partilhados que eles podem ter. Pronto, estes três fatores acabam por trazer aqui uma grande vantagem quando se trata de UI UX, né? E não só. E a outra questão é também a separação de equipas que podem eventualmente cada uma estar a olhar para um framework linguístico em termos de programação diferente, e ainda assim conseguimos ter todas elas depois num container aplicacional, na mesma plataforma transversal a conseguir comunicar. Pronto, isso era aqui a nota que eu queria dar, né, contributo. Vocês, Jorge, têm aqui mais alguma coisa? Bom, ajuda. Fantástico, Gildart. Eu acho que a questão da qualidade aí, ela realmente vai bem, ela extrapola bastante, né? Como o Edilson falou, você também, na questão dos testes de regressão, alguém colocou no chat aí também dos testes de carga, né? Que são bem importantes. Então, os testes automatizados, que o Edilson falou muito bem, eles são fundamentais, né? Acho que a gente sabe que o nível de cobertura de testes automatizados ele não consegue ser um nível muito alto, mas para isso a gente usa um pouco de ciência, né? Vamos usar Pareto, vamos pegar os 20% do software que é o mais crítico, né? O mais importante, o que é o núcleo dele, e vamos automatizar esses 20%. Claro, não vai ser da noite para o dia, vai ser ao longo
de alguns meses, talvez, para fazer esse processo, mas depois você pode ter um processo aí, como o Edilson comentou, um robô na madrugada que vai testando e no dia seguinte você sabe se o teu núcleo central está íntegro ainda em termos de funcionalidade ou não, né? A questão do micro front-end, né? Eu acho que é fantástico essa questão, né, do uso de agentes cooperativos, né, que interagem ali, permitem a interação no front-end. Eu vejo como uma tendência não só pela questão de tendência, né? Daí eu não estou falando aqui na tendência modismo, mas a tendência, o caminho correto que eu vejo para que as coisas aconteçam, e a história como um todo, que a gente fez questão de reforçar aqui, ela leva para esse sentido, né? Você tem um lado que é muito nocivo, que é o lado do monolítico, né, total, que é muito preso, muito engessado, muito amarrado, e você, então, com esses 30 anos, aí, 30 e poucos anos de arquitetura de software, a gente chegou num modelo de microserviços, né? E eu entendo que esse modelo é o modelo ideal, dados os fundamentos lá que foram muito bem citados aí, né, de coesão e acoplamento, e a gente tem que usar com bastante sabedoria esses conceitos, né? E não se deixar levar pela questão de que, agora vou tornar tudo microserviços, né? Não, também não é por aí, né? Não é a questão, de novo, voltando lá à questão da cloud, né? Não é a resposta para todas as perguntas. Eu preciso usar microserviços também com sabedoria, né? E aí, para ilustrar essa questão, né, eu vou invocar Paracelso, né? Não sei se as pessoas sabem quem é Paracelso, né? Ele foi um médico e físico aí do século XVI, que ele tem uma frase bem conhecida, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, nós tínhamos no momento do passado um veneno que era o monolítico, né? E que nós sofremos muito. Eu tenho cabelos brancos não por causa da idade, porque por ter sofrido muito na construção de software monolítico, e nós temos hoje os micro front-ends, os microserviços, né? Nós temos essa granularidade de componentes. Então, eu tenho que utilizar dessa granularidade de componentes de maneira adequada, né? Não posso agora me afogar nesse conceito, achando que é a solução para todos os problemas, né? Preciso usar com sabedoria para que não se torne um novo veneno, né? Que não vai trazer solução para aquele veneno do passado lá, que era o monolítico, né? Então, acho que esse é o caminho, esse é o grande recado e conselho que eu queria deixar aí para quem nos ouve. Voltando a palavra para o Edilson. Olha, nada de provocações. Eu acho que foi uma conversa super interessante. Se calhar fazer só uma publicidade antes. Eu estou com o livro do Johnny, né? Liderança e motivação na era da experiência, muito bom. Né? Por acaso estou a finalizar o livro, né? Ou seja, para dizer que o foco não é só TI, né? E esse é o apelo que nós fazemos, né? A todos os participantes, né? Desviamos um pouco o nosso foco, né? Hoje este arcabouço, né, de vários conhecimentos faz toda a diferença, né, na aplicabilidade em várias áreas, né? Ou seja, estamos a falar de alguém que vem do desenvolvimento, mas tem um livro de liderança, né? Ou seja, fugiu muito à sua zona de conforto, né? Agradecer o Johnny, né, pelo fuso horário, não foi fácil, né? Johnny está no Brasil, diferença de 4 horas, não teve que acordar muito cedo para fazer parte da live. Agradecer o Gidart, né? Está numa empresa de consultoria, essa hora podia estar de volta dos seus temas, dos seus clientes, mas dispensou 2 horas do seu tempo para fazermos aqui o give back, né? Que chama que é o give back, né? Ou seja, não temos só que acumular conhecimento, temos que partilhar, né?
É isso que nós estamos a fazer, dar o nosso contributo. Agradecer a todos os participantes, né, que ficaram 2 horas conosco, né, foram pacientes. Acreditamos que conseguimos passar pontos que supostamente eram problemas, eram algumas dificuldades e se calhar agora será a solução. Algumas coisas foram ditas, acredito que passamos uma perspectiva diferente sobre arquitetura e falou sobre qualidade e outros temas. Conseguimos dar algumas notas dessa transição, né? Desde o monolito até orientado a serviço. Esperamos contar com vocês nas próximas lives, né? Sobre outros tópicos, sobre outros temas. Quiçá outros palestrantes também, vamos fazer aqui um mix, né, de vários temas, não só sobre TI pura, né, conforme disse, né, conseguimos falar sobre outros temas e vamos falar sobre outros temas, trazer outros de outras empresas também locais, né, temos o Johnny Brasil, temos o Judarte angolano a representar aqui o país, eu também. Teremos outras sessões com outros estrangeiros, com outros nacionais, sobre outros temas, podemos nos debruçar sobre esses tópicos. Do meu ponto de vista, são importantes, né? Essa troca de experiência, esse give back que é fundamental, porque nós contribuímos muito pouco, temos muito poucos livros, né? E o Brasil é um exemplo de partilha de conhecimento muito forte, de comunidades muito fortes, né? Então é um apelo para fazermos todos, né, integrados, temos aí uma comunidade forte, né, para a partilha de conhecimento, partilhar a nossa experiência, algo que o Johnny diz bem, a experiência, né, que é diferente, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a experiência, né? Faz toda a diferença trazer a experiência para aqui, porque muitos dos participantes estão a começar agora, supostamente, a desenvolver a sua jornada, né, e ouvir pessoas que já têm uma carreira de 20 anos, de 30 anos, faz toda a diferença. Ouvir como é que faziam uns anos atrás, como é que era feito com COBOL, né? Quais eram as dificuldades que eles tinham a nível de recursos, é fundamental. Às vezes temos a percepção que naquela altura já tínhamos máquinas muito potentes, já tínhamos superclasse, mas não tínhamos isso, né? Mas fez algoritmos eficientes, né? Eu não sei se o Johnny e o Guilherme querem dar aqui uma nota para fechar também. Bom, quero agradecer o convite aí, Edilson CETIC, de participar desse momento histórico aqui, momento único, né? Falar sobre esse assunto fantástico que é a arquitetura de software, poder trazer um pouco aí da experiência, né? Falar dos erros do passado para que não sejam cometidos no presente e futuro, né? Acho que essa é a nossa grande contribuição. E esse é o objetivo realmente que as pessoas levem um pouco desses conselhos, né, para o seu dia a dia, que pensem, né, de fato naquilo que estão fazendo, né, que se questionem, se perguntem por que eu estou fazendo isso, né, e tenham certeza daquilo que estão fazendo, né, que estão utilizando a melhor estratégia, estão dando a melhor solução e sempre pensando na questão de por quê, né? Por que um software existe, né? Um software existe para atender uma necessidade de negócio, uma aplicação. Então, é para isso que a gente constrói software, a gente não pode esquecer dessa premissa básica aí. Obrigado para o CETIC, para o Edilson, para o Gildarte e para quem nos assistiu aí nessa manhã. Júlio, obrigado nós, Johnny. Mais uma vez, Edilson, eu vou agradecer em particular a ti primeiro, né, depois aqui à instituição CETIC, claro, e ao John por nos dar aqui o prazer de partilhar esta sala com o devido respeito de 38 anos de carreira, que para mim é algo fascinante, né, ouvi-la falar desde os primórdios daquilo, né, que é a carreira e consolidando hoje com a experiência que tem. Pronto, o Edilson eu descrevo aqui como entusiasta em muitas das matérias que têm a ver com software como tal, né, e IT no seu transversal.
E mais uma vez, obrigado, Edilson, que continuamos a ter, né? Continuas a ter essa vontade de trazer tópicos à ribalta que muito nos ajuda. Temos aqui uma comunidade hoje crescente de desenvolvedores, que muitos deles estão a dar o seu melhor e precisam também absorver desses conceitos que vêm de experiência, que vêm de falhas, que vêm de acertos, e hoje combinamos tendo aqui sucesso numa ou noutra coisa. E mais uma vez, obrigado a todos os participantes que cá estão neste webinar. Obrigado eu por aceitarem o convite e as provocações que tivemos, eu e o Johnny no Brasil, sobre arquitetura, sobre o Apex, que não falamos, né? Adianta falar sobre o Apex. Discutimos muito sobre essa tecnologia da Oracle, e fruto desses debates, então veio essa foi uma das motivações para criarmos então essa live e passamos experiência, né? Que eu fiquei encantado com o nível de conhecimento do Johnny, né? Porque eu gosto muito do old school, né? O que vem de lá atrás, né? Nós hoje somos o que somos, né? Temos que olhar para trás, né? Aquilo que os mais velhos fizeram, né? O que eles contribuíram para nós usarmos essas tecnologias todas, né? Nós temos aí o GPT-3, um modelo de machine learning espetacular para tratamento de texto, né? Que vem com muita força também, né? Se calhar depois podemos pensar em falar sobre isso, sobre um pouco de machine learning, sobre esse modelo, né? A importância desse modelo, né? Que é o GPT-3, né? Ou seja, e o boost, né, que nós vamos ter, né, em várias áreas, né? Hoje tens os grandes players a incorporarem, a Microsoft abraçou, e vamos ter aí retrospectivas o resumo das reuniões no Teams, a Google quer abraçar, ou seja, existem muitos tópicos importantes, e da moda também, né? Vamos trazer coisas da moda, da atualidade, da tendência, né? E trazemos então esses cases, né? Da prática, da própria aplicabilidade no negócio, né? No dia a dia, né? Que é fundamental, né? Trazer o dia a dia, né? Trazer a tecnologia e olhar para o dia a dia, né? Até porque a tecnologia está no centro do negócio, né? Conforme dizia o CEO da EWAX, tudo hoje em dia é tecnologia, né? Tudo que está à volta é tecnologia, né? Quando o IT falha, toda a empresa falha, né? Esse é o mindset que o board das instituições tem que ter. Ou seja, eu tenho que apostar no capital humano, eu tenho que apostar em TI, né? Eu tenho que olhar para o TI como o principal ativo da empresa, não descurando os outros ativos, né? Porque ele é que suporta, né? Ele é que leva a operação, ele é que leva o negócio, né? Ou seja, os tais retornos que hoje as empresas vão buscar é TI, tem TI no meio, né? Tem TI no meio, de vários automatismos. Então, para fechar, agradecer, Gildarte, Johnny e todos os participantes, e uma boa tarde a todos e bom almoço. Até já. Mais. Obrigado. Obrigado.